Você já percebeu que quando você fala, as pessoas olham para o celular em vez de manter contato visual? Como se você estivesse falando com as paredes. Como se suas palavras não tivessem peso suficiente para competir com notificação banal do Instagram. Que quando você está concentrado em uma tarefa importante, as pessoas te interrompem com frequência sem hesitar sequer por um segundo. Como se seu tempo não valesse absolutamente nada. Como se você fosse disponível permanentemente para interrupções alheias a qualquer momento que for conveniente para elas. Que param de pedir sua opinião em decisões importantes que antes te consultavam. Que fazem planos significativos sem te incluir e só mencionam depois casualmente como detalhe irrelevante. Que quando você contribui em conversas, suas palavras parecem evaporar no ar enquanto ideias praticamente idênticas de outros são celebradas como brilhantes. E tem algo ainda mais perturbador. Você sente que as pessoas te tratam com certa condescendência sutil que não existia 6 meses atrás, como se estivessem sendo educadas por obrigação social, não por respeito genuíno, como se tolerassem sua presença em vez de valorizarem sua contribuição, como se você tivesse sido rebaixado silenciosamente de pessoa cujas opiniões importam para pessoa que pode ser ignorada sem consequência. E tem nome para esse comportamento social moderno: síndrome da atenção parcial contínua. Onde pessoas dividem a atenção entre você e celular como se ambos merecessem exatamente igual consideração. Mas você sabe a verdade brutal. Quando alguém genuinamente te respeita, celular fica de lado. Contato visual se mantém. Sua presença comanda a atenção total. E o mais frustrante: você não consegue apontar um momento específico onde tudo mudou. Foi gradual, invisível, como se você tivesse perdido a autoridade silenciosamente enquanto vivia sua vida normalmente. E agora você está tentando entender o que aconteceu e como consertar antes que seja tarde demais. Aqui está a verdade brutal que ninguém vai te contar diretamente. Você pode estar perdendo o respeito das pessoas ao redor de forma tão gradual e invisível que quando perceber conscientemente já perdeu demais. E o pior: você está contribuindo ativamente para essa perda sem saber, através de sinais sutis que transmite todos os dias, sem perceber que está transmitindo. E tem algo ainda mais devastador sobre perda de respeito. Ela se acelera. Quando você perde um pouco de respeito, as pessoas começam a testar limites que não testavam antes. E se você não responde adequadamente a esses testes, perde mais respeito. E então pessoas testam limites ainda maiores. É ciclo vicioso que desce em espiral cada vez mais rápido. E aqui está o que mais assusta. As pessoas não decidem conscientemente te desrespeitar. Elas absorvem sinais sutis que você transmite inconscientemente. Seu cérebro delas processa esses sinais abaixo da consciência e ajusta comportamento automaticamente baseado nesses sinais. Então elas nem sabem por que estão te tratando diferente. Apenas sabem que sentem diferente em relação a você. Marco Aurélio, imperador de Roma durante pragas devastadoras, guerras brutais e traições políticas constantes, escrevia obsessivamente sobre como respeito não é dado automaticamente por posição de poder. É conquistado através de comportamento consistente demonstrado em cada interação, em cada decisão, em cada momento de pressão, e pode ser perdido através de padrões invisíveis que você nem percebe que está mantendo todos os dias. E aqui está o que é fascinante sobre Marco Aurélio. Ele tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas. Podia ordenar a execução de qualquer um com uma palavra. Mas ele sabia que poder forçado através de medo não é respeito genuíno. É obediência superficial que desaparece no momento que poder desaparece. Respeito verdadeiro transcende posição porque é baseado em caráter demonstrado consistentemente. Hoje eu vou revelar os 8 sinais invisíveis de que você está perdendo respeito, baseados nos princípios que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca praticavam há 2000 anos. E quando você reconhecer esses sinais na sua própria vida, vai entender finalmente por que as pessoas mudaram a forma como te tratam. E vai ter mapa exato de como reverter esse processo antes que dano seja permanente. Não é sobre parecer arrogante. Não é sobre dominar conversas. Não é sobre intimidar ninguém. É sobre reconhecer os padrões sutis que corroem respeito silenciosamente
e entender o que pessoas respeitadas fazem diferente em cada interação. A maioria das pessoas só percebe que perdeu respeito quando já é tarde demais. Quando pessoas próximas já te veem de forma completamente diferente. Quando você já foi reclassificado mentalmente de pessoa cujas opiniões importam, para pessoa que pode ser ignorada sem consequência. Quando você já foi movido internamente na hierarquia social de alguém que respeitamos para alguém que toleramos. E reconstruir respeito perdido é 10 vezes mais difícil que manter respeito que você tem. Porque uma vez que pessoas te recategorizaram mentalmente, elas filtram tudo que você faz através dessa nova categoria. Se elas te veem como alguém sem respeito, mesmo quando você age com autoridade, elas interpretam como tentativa desesperada de recuperar status. E tentativa desesperada gera pena ou desprezo, não respeito. E tem algo que vai chocar você. Muitas vezes você perde respeito exatamente quando está tentando ser agradável, inclusivo ou prestativo de forma excessiva. Porque confunde respeito com ser amado por todos. Acha que se for suficientemente nice, suficientemente disponível, suficientemente agradável, as pessoas vão te respeitar mais. Mas acontece o oposto. Niceness excessiva gera familiaridade que destrói respeito. E essa confusão fundamental destrói ambos. Você não é amado e não é respeitado. Pensa na última vez que percebeu mudança sutil, mas inquietante, em como alguém importante te trata. Talvez foi colega de trabalho que sempre pedia sua opinião em projetos importantes, que te procurava especificamente para consultas estratégicas, que valorizava visivelmente sua perspectiva em reuniões, e de repente para completamente de perguntar. Você percebe que decisões importantes estão sendo tomadas sem te incluir de forma alguma. Reuniões críticas acontecem sem te chamar. E-mails importantes não têm você em cópia. E quando você pergunta por que não foi incluído, dizem: esquecemos de te avisar. Com tom casual que deixa absolutamente claro que não foi esquecimento acidental. Foi exclusão deliberada. Você foi removido do círculo de pessoas cujas opiniões importam. E essa remoção silenciosa dói mais que confronto direto porque você não pode defender-se contra algo que oficialmente não aconteceu. Ou talvez foi amigo próximo de anos que sempre te procurava para conselhos sérios sobre relacionamentos, carreira, decisões importantes de vida. Você era confidente privilegiado. A pessoa em quem confiava para a perspectiva honesta e profunda. E agora quando se encontram, pessoa só fala de amenidades superficiais. Clima, séries, fofoca leve. Nada de substância, nada de profundidade. Como se tivesse decidido que você não é mais merecedor de ser confidente de coisas importantes. E você sente visceralmente que perdeu o status de pessoa, cujo conselho tem peso real. Que foi rebaixado de confidente para conhecido casual. E tenta recuperar sendo mais disponível, mais prestativo, mais interessado. Mas quanto mais tenta forçar intimidade que desapareceu, mais sente distância crescer. Porque disponibilidade desesperada não reconstrói respeito, confirma a perda dele. Ou talvez foi em família, onde suas contribuições em discussões eram valorizadas e agora são ignoradas ou minimizadas. Você fala e pessoas respondem com distraído, antes de mudar de assunto. Como se sua perspectiva não tivesse relevância suficiente para a consideração séria. E você começou a perceber padrão devastador e consistente. Pessoas te interrompem mais do que antes, e não se desculpam como se interromper você fosse natural e aceitável. Olham menos nos seus olhos quando você fala como se não precisassem manter atenção completa. Checam celular deliberadamente no meio das suas frases como se o que você está dizendo não merecesse atenção exclusiva nem por 30 segundos. Discordam de você mais facilmente sem hesitação, como se suas opiniões não tivessem fundamento que precisa ser considerado seriamente. Questionam suas decisões que antes aceitavam automaticamente como se agora você precisasse provar competência, que antes era assumida. Fazem piadas às suas custas que antes não fariam porque agora sentem que podem sem consequência. E você sente visceralmente que perdeu algo intangível mas absolutamente crucial nas dinâmicas sociais. Respeito. Aquela qualidade invisível que faz pessoas prestarem atenção quando você fala,
considerarem seriamente suas opiniões, valorizarem seu tempo, tratarem suas decisões com peso. E sem respeito, você se torna invisível socialmente mesmo quando está fisicamente presente. Você fala, mas não é ouvido. Está lá, mas não é considerado. E o pior é que ninguém vai chegar e dizer diretamente: ei, perdi respeito por você por causa de X, Y, Z, e aqui está como você pode corrigir. Isso nunca acontece. Respeito não é perdido através de confronto direto e honesto. É perdido através de 1000 interações microscópicas, onde você transmitiu sinais sutis e inconscientes de que não merece respeito. E outros absorveram esses sinais completamente abaixo da consciência deles. Processaram subconscientemente. E ajustaram comportamento automaticamente baseado nesses sinais, sem nunca decidir conscientemente: vou desrespeitar essa pessoa agora. Simplesmente começaram a te tratar de forma diferente porque você comunicou através de comportamento que tratamento diferente é apropriado. E tem algo frustrante aqui. Se alguém te dissesse diretamente que perdeu respeito por você e por quê, você poderia corrigir especificamente. Mas ninguém diz. Porque pessoas não processam perda de respeito conscientemente. Apenas sentem diferente em relação a você. E agem baseado nesse sentimento sem analisar de onde vem. Então você fica tentando descobrir sozinho o que mudou e como consertar. Marco Aurélio não nasceu respeitado automaticamente por ser imperador. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. E aqui está a verdade que vai libertar você completamente. Respeito não é mistério indefinível e subjetivo. Não é química intangível que algumas pessoas têm e outras não. É resposta comportamental específica e previsível a padrões de comportamento específicos e identificáveis. E comportamentos podem ser identificados objetivamente, compreendidos profundamente, mudados deliberadamente. Os 8 sinais que vou revelar agora são exatamente os comportamentos invisíveis, mas mensuráveis que estão corroendo seu respeito sistematicamente. E quando você reconhece esses comportamentos em você mesmo com honestidade brutal, pode corrigir cada um especificamente antes de perder respeito completamente e irreversivelmente. E tem algo poderoso sobre identificação consciente. Maior parte do problema é invisibilidade. Você não sabe que está fazendo algo que corrói respeito porque comportamento é automático e inconsciente. Mas uma vez que você identifica conscientemente, eu faço isso, e isso destrói respeito, você pode escolher parar de fazer. E escolha consciente quebra padrão automático. E quebrar padrão muda como outros te percebem e te tratam. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para o respeito que você está prestes a recuperar. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com a atitude de quem valoriza a verdade dura. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos ao primeiro sinal invisível. Primeiro sinal. Você explica demais e se justifica constantemente. Aqui está o primeiro sinal invisível brutal de que você está perdendo respeito. Você explica demais cada decisão pequena e se justifica constantemente antes que alguém sequer questione. Pessoas que perdem respeito rapidamente têm padrão compulsivo de superexplicação defensiva preventiva. Elas não conseguem simplesmente tomar decisão ou ter opinião de forma direta e clara. Precisam explicar em detalhes excessivos e elaborados por que decidiram exatamente assim.
Por que pensam precisamente assim? Por que escolheram especificamente assim? E fazem isso, não porque a situação objetivamente exige explicação detalhada. Fazem porque internamente não confiam que decisão ou opinião vai ser respeitada ou aceita sem justificativa elaborada que convença. E essa falta de confiança interna na própria decisão é percebida imediatamente por outros como falta de convicção real. E falta de convicção demonstrada corrói respeito rapidamente porque transmite insegurança fundamental. E tem algo sutil, mas devastador aqui. Quando você explica demais preventivamente, você não está apenas compartilhando informação. Você está subcomunicando: minha decisão sozinha não tem autoridade suficiente, então preciso construir caso elaborado para convencê-los de que é válida. E outros captam essa mensagem inconsciente instantaneamente e ajustam o nível de respeito automaticamente baseado nessa insegurança transmitida behavioralmente. Pessoas genuinamente respeitadas têm padrão completamente oposto e notável. Elas decidem claramente, expressam opinião diretamente e param de falar. Não superexplicam compulsivamente. Não se justificam preventivamente por insegurança, porque confiam internamente que decisão ou opinião tem valor inerente e autoridade própria, que não precisa de venda elaborada e defensiva. E essa confiança silenciosa mas palpável transmite respeito automaticamente. Marco Aurélio, nas Meditações, escrevia sobre não desperdiçar palavras. Ele observava que pessoas que falam demais frequentemente dizem menos. Que poder está em comunicação clara e direta, não em explicação exaustiva que revela insegurança. E tem algo crucial aqui. Quando você explica demais, você subcomunica falta de autoridade. Você está essencialmente dizendo: minha decisão sozinha não é suficiente, preciso convencê-los elaboradamente de que é válida. E outros captam isso inconscientemente e ajustam nível de respeito baseado nessa insegurança transmitida. Você está em reunião importante e sugere ideia que você genuinamente acredita ser valiosa. Pessoa respeitada comunica assim: acho que devemos fazer X. E para completamente. Confiante. Sem elaboração desnecessária. Sem justificativa preventiva. A ideia fica ali sozinha com peso próprio. E frequentemente é aceita ou considerada seriamente simplesmente porque foi comunicada com convicção clara. Você, com respeito gradualmente corroído, comunica a mesma ideia assim: então, eu estava pensando. Não sei se faz sentido total, mas talvez poderíamos considerar fazer X, porque isso e aquilo e vários motivos detalhados, e entendo completamente se vocês discordarem, mas acho que vale pensar sobre essa possibilidade. E quanto mais você explica elaboradamente, paradoxalmente menos peso sua ideia tem. Porque superexplicação comunica insegurança. E insegurança repele respeito. E observe o contraste devastador. Mesma ideia, comunicada por duas pessoas diferentes, gera respostas completamente opostas. Pessoa confiante tem ideia considerada seriamente. Você tem ideia ignorada ou questionada intensamente. Não porque a ideia é diferente. Porque comunicação transmite níveis completamente diferentes de convicção e autoridade. Você toma decisão pessoal. Pessoa respeitada anuncia: decidi fazer X. Você, perdendo respeito, justifica: então, eu decidi fazer X porque analisei tudo e conversei com várias pessoas e considerei todas as opções e acho que faz sentido por isso e aquilo. E justificativa excessiva transmite que você mesmo duvida da decisão. A transformação real acontece quando você corta a justificação preventiva compulsiva conscientemente e deliberadamente. Você decide algo dentro da sua responsabilidade ou autoridade. Você comunica a decisão de forma clara e direta. Você para completamente de falar. Silêncio. E se alguém questionar legitimamente por que precisa genuinamente de mais contexto, aí sim você explica calmamente e especificamente. Mas explicação vem quando explicitamente solicitada, não preventivamente por insegurança interna não processada. E tem prática específica extremamente eficaz. Próxima vez que for comunicar decisão ou opinião importante, escreve mentalmente exatamente o que ia dizer como normalmente faria. Depois corta deliberadamente metade das palavras. E corta metade de novo do que sobrou.
e diz apenas o que sobrou após duplo corte. E vai sentir desconforto significativo porque está acostumado a superexplicar como mecanismo de defesa. Mas outros vão respeitar significativamente mais porque comunicação direta e concisa transmite convicção genuína e autoridade interna. E observe o que acontece quando você pratica comunicação direta sem superexplicação. Frequentemente ninguém questiona, porque comunicação confiante raramente é questionada. E quando alguém questiona, você responde especificamente ao que foi perguntado. Não defensivamente com dissertação elaborada que revela insegurança, mas calmamente com razão específica que responde questão direta. Conheci alguém que tinha padrão de superexplicação absolutamente brutal e compulsivo. Cada decisão trivial vinha com dissertação elaborada de 10 minutos sobre raciocínio completo, considerações múltiplas, opções avaliadas, fatores ponderados, e percebeu algo devastador. Quanto mais explicava elaboradamente, paradoxalmente menos pessoas levavam decisões a sério. Porque superexplicação transmitia insegurança profunda que minava a autoridade de qualquer decisão. E fez experimento radical e desconfortável. Uma semana inteira comunicando todas as decisões sem qualquer justificativa prévia. Apenas decidi X, seguido de silêncio completo e intencional. Sem elaboração. Sem defesa preventiva. Sem dissertação sobre raciocínio. Apenas decisão clara e parada. E nos primeiros 3 dias, foi brutalmente desconfortável, porque esperava questionamento intenso que surpreendentemente não vinha, porque descobriu algo contraintuitivo. Comunicação direta e confiante frequentemente não é questionada de forma alguma. Pessoas assumem que se você comunica com convicção, você tem razões sólidas. E quando alguém eventualmente questionava, ele respondia calmamente com razão específica e concisa. Não defensivamente com dissertação elaborada que transmite insegurança. E em apenas 3 semanas de prática consistente, percebeu mudança absolutamente clara e mensurável em como pessoas respondiam a ele. Significativamente mais respeito demonstrado. Significativamente menos questionamento desnecessário. Porque confiança comunicada através de concisão gerou respeito recebido através de aceitação. E ele entendeu. Respeito não vem de quanto você explica. Vem de quão confiante você comunica. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Segundo sinal, você muda de opinião facilmente quando confrontado. Aqui está segundo sinal invisível devastador. Você muda de opinião muito facilmente quando alguém discorda ou confronta. Pessoas perdendo respeito têm convicção frágil. Elas expressam opinião. Alguém discorda com um pouco de firmeza. E imediatamente retrocedem, concordam ou mudam posição completamente. E fazem isso não porque evidência nova surgiu que legitimamente mudou perspectiva. Fazem porque têm mais medo de conflito ou desaprovação que compromisso com própria perspectiva. E essa fragilidade de convicção é percebida como falta de substância. E falta de substância destrói respeito. Pessoas respeitadas mantêm posição quando confiam nela. Elas ouvem discordância genuinamente. Consideram perspectiva diferente honestamente. Mas não mudam opinião apenas para evitar tensão ou parecer agradáveis. E essa firmeza sem arrogância gera respeito profundo. Epicteto ensinava distinção crucial. Humildade é estar aberto a estar errado quando evidência mostra erro. Fragilidade é mudar posição por medo de desaprovação. E pessoas confundem os dois constantemente. Acham que mudar opinião sempre mostra humildade, mas frequentemente mostra apenas insegurança. Você está em discussão e expressa perspectiva. Pessoa respeitada ouve objeção e diz: entendo seu ponto, mas ainda acredito que X, porque Is. Mantém posição com calma. Você perdendo respeito ouve objeção e diz: ah, sim, você tem razão. Eu estava errado. Mesmo quando não estava. Apenas para evitar tensão. E tem algo sutil aqui. Quando você muda a opinião muito facilmente, você treina outros a não levarem suas opiniões a sério. Porque aprenderam que pequena pressão muda sua posição. Então por que investir energia respeitando perspectiva que vai mudar ao primeiro vento? A transformação acontece quando você desenvolve comprometimento com próprias perspectivas formadas conscientemente. Isso não significa nunca mudar opinião.
Significa mudar apenas quando genuinamente convencido por evidência ou lógica, não por desconforto social ou medo de conflito. E tem protocolo específico. Antes de expressar opinião em contexto social, pergunta internamente: estou genuinamente convencido disso? Se sim, expressa e mantém posição mesmo se confrontado, a menos que evidência real mude perspectiva. Se não está convencido, não expressa como convicção. Expressa como dúvida explorando. Estou considerando X, o que vocês acham? E quando alguém discorda de opinião que você mantém, resposta não é retroceder. É: entendo sua perspectiva, ainda vejo diferente porque X. Calmo. Firme. Sem agressão, mas sem fragilidade. E firmeza respeitosa gera respeito. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui embaixo. Conheci alguém que concordava com qualquer objeção para evitar conflito. E percebeu que ninguém pedia a opinião dela porque sabiam que mudaria ao menor questionamento. E decidiu praticar firmeza consciente. Escolheu 3 áreas onde tinha convicção real e comprometeu a manter posição nessas áreas mesmo sob pressão social. E primeiras vezes foram desconfortáveis. Pessoas acostumadas com concordância fácil ficaram surpresas com firmeza nova. Alguns testaram mais, mas ela manteve posição calmamente. E em 2 meses percebeu mudança clara. Pessoas começaram a pedir opinião dela nessas áreas especificamente porque sabiam que ia dar perspectiva genuína, não concordância vazia. Terceiro sinal. Você pede permissão em vez de informar. Aqui está terceiro sinal que corrói respeito silenciosamente. Você pede permissão para coisas que deveria apenas informar. Pessoas perdendo respeito têm padrão de pedir aprovação constante para decisões que estão dentro da autoridade ou autonomia delas. E cada pedido de permissão desnecessário comunica falta de confiança em próprio julgamento. Pessoa respeitada em relacionamento diz: vou sair com amigos sexta. Informa a decisão dentro da autonomia individual razoável. Pessoa perdendo respeito pergunta: posso sair com amigos sexta? Tudo bem? Pede permissão que não era necessária. E pedido comunica que decisão própria não tem peso sem aprovação externa. Pessoa respeitada no trabalho diz: vou implementar solução X para problema Y. Informa a decisão dentro da responsabilidade dela. Pessoa perdendo respeito pergunta: vocês acham que eu deveria implementar X? Posso fazer isso? Pede aprovação para a decisão que está dentro da autoridade dela. E pedido transmite insegurança em própria competência. Sêneca observava que liberdade não é fazer o que quer. É confiar em próprio julgamento dentro de responsabilidade apropriada. E pessoa que constantemente busca aprovação externa para decisões internas não é livre. É dependente. E dependência gera piedade ou condescendência, não respeito. E tem nuance crucial aqui. Existe diferença entre consultar e pedir permissão. Consultar é: estou pensando em X, o que você acha? Quando genuinamente quer perspectiva. Pedir permissão é: posso fazer X, quando você já sabe que pode e deveria decidir sozinho. A transformação acontece quando você identifica a área de autonomia legítima e para de pedir permissão dentro dessa área. Em relacionamento, autonomia individual razoável não requer permissão. No trabalho, decisões dentro de responsabilidade definida não requer aprovação preventiva. Em vida, escolhas pessoais que não afetam outros não requerem validação externa. E quando você para de pedir permissão desnecessária, 2 coisas acontecem. Você sente mais autonomia genuína, e outros te respeitam mais porque você demonstra confiança em próprio julgamento. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Conheci alguém que pedia a aprovação da esposa para absolutamente tudo. Sair com amigos, comprar roupa, escolher filme. E não porque a esposa exigia, porque ele tinha insegurança profunda em tomar qualquer decisão sozinho. E percebeu que a esposa começou a tratá-lo mais como filho que como parceiro. Porque padrão de pedir permissão infantilizou dinâmica, e ele mudou. Identificou áreas de autonomia individual razoável, e começou a informar em vez de pedir. Vou sair com João sexta. Não posso sair com João sexta? E nos primeiros meses, esposa ficou surpresa, mas respeitou decisões porque eram razoáveis.
E ele percebeu que relacionamento ficou mais equilibrado porque ele assumiu responsabilidade por próprias decisões em vez de transferir para ela. Quarto sinal. Você tolera desrespeito sem estabelecer limites. Aqui está quarto sinal brutal. Você tolera desrespeito sem estabelecer limites claros. Pessoas perdendo respeito deixam outros atravessarem linhas repetidamente sem consequência. Alguém te interrompe constantemente. Você deixa. Alguém faz piada às suas custas publicamente. Você ri junto. Alguém quebra compromisso contigo. Você aceita desculpa fácil sem questionar. E cada vez que você tolera desrespeito sem resposta, você ensina a pessoa que desrespeito é aceitável. E pessoa aprende. E repete. E desrespeito se torna padrão na dinâmica entre vocês. E padrão de desrespeito aceito é oposto de respeito. Pessoas respeitadas estabelecem limites calmamente, mas firmemente quando são cruzados. Não explodem, não dramatizam, mas comunicam claramente que comportamento não é aceitável. E comunicação clara de limite gera respeito porque demonstra autorrespeito. Marco Aurélio escrevia que você ensina a outros como te tratar através do que você tolera. Se tolera desrespeito, você está ensinando que desrespeito funciona contigo. Se estabelece limite, você está ensinando que respeito é requisito para manter relação. Alguém te interrompe? Pessoa respeitada diz calmamente: deixa eu terminar. Pessoa perdendo respeito continua falando como se não tivesse sido interrompido ou para de falar completamente. Alguém faz piada desrespeitosa? Pessoa respeitada não ri. Olha sério e diz: isso não é engraçado. Pessoa perdendo respeito ri junto para não parecer sensível. A transformação acontece quando você identifica padrão de desrespeito específico que está tolerando e decide estabelecer limite próxima vez que acontecer. Não precisa ser agressivo. Precisa ser claro. Não fale assim comigo. Não me interrompa. Esse tipo de piada não funciona comigo. Calmo, direto, firme. E tem algo poderoso. Na maioria das vezes, pessoa para comportamento desrespeitoso quando você estabelece limite claramente. Porque pessoa não estava necessariamente tentando desrespeitar. Estava testando onde está limite. E quando você não estabelece limite, pessoa assume que não existe. Você está em guerra agora. Não contra inimigos externos, mas contra você mesmo. Contra a parte que reage no impulso. Contra a parte que deixa a ansiedade dominar. E você está perdendo essa guerra interna todos os dias. Marco Aurélio tinha exercícios mentais diários específicos para vencer essa batalha. Epicteto tinha práticas estruturadas. Sêneca tinha métodos deliberados. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos ensinando as armas mentais que os estoicos usavam. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o arsenal filosófico traduzido para o mundo moderno. Mais de 2.000 pessoas já estão vencendo. Clique no link na descrição. Mas guarde esse link, você entra depois. Conheci alguém que tolerava piadas desrespeitosas de amigos porque não queria ser visto como sensível. E piadas foram ficando piores porque grupo aprendeu que ele aceitava tudo. E um dia ele decidiu estabelecer limite. Próxima piada desrespeitosa, ele não riu. Olhou sério e disse: isso passou do limite. E grupo ficou surpreso. Alguns testaram mais. Ele manteve limite. E em poucas semanas, piadas desrespeitosas pararam completamente. Porque grupo aprendeu que tinha limite claro. E respeito por ele aumentou porque ele demonstrou autorrespeito através de limite estabelecido. Quinto sinal. Você está sempre disponível sem reciprocidade. Aqui está quinto sinal que destrói respeito. Você está sempre disponível para todos, mas ninguém está disponível para você na mesma medida. Pessoas perdendo respeito têm padrão de disponibilidade assimétrica. Elas largam tudo quando alguém precisa. Respondem mensagens imediatamente. Reorganizam a agenda para acomodar outros. Mas quando precisam, pessoas não retribuem mesma disponibilidade. E essa assimetria comunica dinamicamente que seu tempo vale menos que tempo de outros. Que suas necessidades são menos importantes que necessidades deles. E quando seu tempo e necessidades valem menos, você vale menos. E isso é o oposto de respeito. Pessoas respeitadas têm disponibilidade equilibrada. Elas ajudam quando podem genuinamente.
mas não sacrificam próprias prioridades automaticamente. E esperam reciprocidade razoável. E quando reciprocidade não existe, ajustam o investimento na relação. Epicteto ensinava sobre valor próprio demonstrado através de como você trata próprio tempo. Se você trata tempo como infinitamente disponível para todos, outros vão tratar seu tempo como sem valor. Se você trata tempo como recurso valioso que compartilha seletivamente, outros vão respeitar esse valor. Você deixa tudo para ajudar amigo que precisa. Mas quando você precisa, amigo está ocupado. Você responde mensagens em minutos. Outros levam dias. Você reorganiza planos para acomodar. Outros não fazem mesmo esforço. E a simetria crescente comunica desrespeito crescente. A transformação acontece quando você cria reciprocidade através de disponibilidade proporcional. Se relação tem reciprocidade genuína, você mantém disponibilidade. Se relação tem assimetria constante, você ajusta a disponibilidade para nível que pessoa demonstra. Não por vingança, por autorrespeito. E tem prática específica. Próxima vez que alguém pedir favor, antes de dizer sim automaticamente, pergunta: essa pessoa estaria disponível para mim na mesma situação? Se sim, ajuda. Se não, declina educadamente. Não posso dessa vez. E observa a reação. Pessoa que respeita vai entender. Pessoa que não respeita vai pressionar ou se ofender. E reação revela a natureza da relação. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. Conheci alguém que era sempre disponível para todos. E percebeu que quando precisou genuinamente, ninguém estava disponível. E sentiu ressentimento brutal. E mudou o padrão. Começou a avaliar reciprocidade antes de dizer sim. E algumas amizades revelaram ser unilaterais. Essas ele deixou naturalmente. E amizades com reciprocidade genuína fortaleceram porque relação era equilibrada. Sexto sinal. Você busca a aprovação constantemente através de perguntas. Aqui está sexto sinal corrosivo. Você busca a aprovação constante através de perguntas validadoras. Faz sentido? Certo? Concorda? Tá bom? Ao final de cada afirmação. Pessoas perdendo respeito não conseguem fazer declaração sem buscar validação imediata de que declaração foi aceitável. E cada pergunta validadora comunica insegurança em própria perspectiva. Comunica que você precisa de aprovação externa para confiar em próprio pensamento. E necessidade constante de validação externa gera condescendência, não respeito. Pessoas respeitadas fazem afirmações e param. Não buscam validação preventiva, porque confiam que perspectiva tem mérito próprio que não precisa de aprovação constante. E confiança silenciosa gera respeito. Marco Aurélio observava que buscar aprovação constantemente é prisão, porque você se torna refém de opiniões variáveis de outros, e pessoa que vive refém não é livre. E falta de liberdade interna é sentida como fraqueza que repele respeito. Você compartilha a ideia e termina. Faz sentido? Você toma decisão e pergunta: tá certo isso? Você expressa opinião e busca. Você concorda? E cada pergunta validadora reduz peso da afirmação que veio antes. A transformação acontece quando você corta perguntas validadoras compulsivas. Você afirma. Você para. Silêncio. Sem buscar aprovação. E vai sentir desconforto porque está acostumado à validação constante. Mas outros vão respeitar mais porque a afirmação sem necessidade de validação transmite confiança. E tem exercício específico. Grava conversa sua. Conta quantas vezes busca validação. E próxima conversa, corta metade. E continua reduzindo até eliminar completamente pergunta validadora compulsiva. E vai perceber que afirmações ganham peso quando não são seguidas por busca de aprovação. Conheci alguém que terminava cada frase com né ou entende. Tique nervoso de busca de validação. E percebeu que pessoas concordavam automaticamente sem realmente considerar o que ele disse. Porque pergunta constante infantilizava a comunicação. E ele eliminou perguntas validadoras conscientemente. E percebeu que pessoas começaram a considerar mais seriamente o que ele dizia, porque comunicação era mais direta e confiante. Sétimo sinal. Você se desculpa por coisas que não requerem desculpa.
Aqui está sétimo sinal devastador. Você se desculpa excessivamente por coisas que não requerem desculpa. Desculpa incomodar. Desculpa perguntar. Desculpa discordar. Desculpa existir. Pessoas perdendo respeito têm padrão de desculpa preventiva constante. E cada desculpa desnecessária comunica que sua existência, suas necessidades, suas perspectivas, são inconvenientes que requerem pedido de perdão. E quando você comunica que é inconveniente, outros te tratam como inconveniente. E inconveniência não gera respeito. Pessoas respeitadas se desculpam quando genuinamente erram ou causam dano real. Mas não se desculpam por ocupar espaço legítimo, expressar necessidade razoável, ou ter perspectiva diferente. Porque reconhecem que existir no mundo com necessidades e opiniões não requer desculpa. Sêneca escrevia sobre dignidade própria. E dignidade não é arrogância. É reconhecer valor próprio sem necessidade de se diminuir preventivamente. E pessoa sem dignidade própria se desculpa por existir. E desculpa constante por existência corrói qualquer respeito que outros poderiam ter. Você envia mensagem profissional e começa. Desculpa incomodar. Você faz pergunta legítima e inicia. Desculpa perguntar, mas... Você discorda em reunião e diz. Desculpa, mas eu vejo diferente. E cada desculpa desnecessária reduz a autoridade da comunicação que segue. A transformação acontece quando você elimina a desculpa desnecessária completamente. Você tem pergunta legítima? Pergunta diretamente. Sem desculpa. Você tem perspectiva diferente? Expressa claramente. Sem desculpa preventiva. Você cometeu erro real? Aí sim se desculpa genuinamente. Mas desculpa é para erro real, não para existência legítima. E tem prática. Próxima semana, conscientemente corta toda desculpa desnecessária. Substitui por afirmação direta. Em vez de desculpa incomodar, diz preciso da sua ajuda com X. Em vez de desculpa perguntar, diz tenho uma pergunta sobre Y. Direto. Sem autodiminuição preventiva. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Conheci alguém que começava toda a interação com desculpa. Desculpa incomodar era a frase de abertura automática. E percebeu que pessoas respondiam com irritação porque desculpa constante pronunciava inconveniente. E ele eliminou desculpa desnecessária. E percebeu que quando comunicava diretamente sem autodiminuição, pessoas respondiam com mais respeito e menos irritação. Oitavo sinal. Você fala mal de si mesmo disfarçado de humildade. Aqui está o oitavo e último sinal. Você fala mal de si mesmo constantemente disfarçado de humildade ou humor autodepreciativo. Sou péssimo nisso. Nunca consigo fazer direito. Sou desorganizado demais. Não tenho talento para X. Pessoas perdendo respeito têm padrão de autodepreciação constante. E fazem isso achando que demonstra humildade simpática ou humor leve. Mas comunicação constante é, eu sou inadequado. E quando você comunica inadequação constantemente, outros absorvem essa mensagem e te tratam como inadequado. E inadequação não gera respeito. Pessoas respeitadas têm autoavaliação equilibrada. Reconhecem limitações genuínas quando relevante. Mas não fazem campanha constante de autodiminuição. Porque reconhecem que valor próprio comunicado influencia valor que outros atribuem. Marco Aurélio praticava autoavaliação honesta. Reconhecia falhas para melhorar, mas não se diminuía publicamente para parecer humilde. Porque humildade genuína é reconhecer que você é aprendiz. Falsa humildade é comunicar que você é incompetente. E incompetência não é virtude. Você está em contexto social e faz piada autodepreciativa. Sou um desastre total. Você recebe elogio e desvia. Ah, foi sorte, não sei fazer nada direito. Você comete erro pequeno e generaliza. Típico de mim, nunca consigo fazer certo. E cada autodepreciação comunica aos outros que você mesmo não se respeita. E se você não se respeita, por que outros deveriam? A transformação acontece quando você elimina a autodepreciação disfarçada de humildade. Você tem limitação real. Reconhece factualmente quando relevante.
Essa área não é meu forte, estou aprendendo. Mas não generaliza incompetência total. Você recebe elogio? Aceita graciosamente. Obrigado, trabalhei bastante nisso. Sem desviar com autodepreciação. E tem algo libertador. Quando você para de falar mal de si mesmo, você cria espaço mental para realmente melhorar. Porque autodepreciação constante não é humildade que motiva crescimento. É profecia autorrealizável que sabota esforço. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar ajudando alguém a recuperar respeito que está perdendo. Conheci alguém que tinha humor autodepreciativo como estratégia social. Achava que fazia as pessoas rirem e gostarem dele. E percebeu que as pessoas riam, mas não o respeitavam. O tratavam como alívio cômico, não como pessoa séria. E ele eliminou completamente o humor autodepreciativo. E inicialmente teve menos risadas. Mas ganhou respeito genuíno, porque parou de comunicar inadequação e começou a comunicar valor próprio. Como os 8 sinais se conectam e como corrigir. Agora que você viu os 8 sinais separadamente, aqui está como eles se conectam para criar perda de respeito sistemática. Eles não funcionam isolados. Funcionam como sistema que comunica falta de autorrespeito. E falta de autorrespeito gera falta de respeito externo inevitavelmente. Quando você explica demais, você comunica insegurança. Quando muda opinião facilmente, você comunica falta de convicção. Quando pede permissão desnecessária, você comunica falta de autonomia. Quando tolera desrespeito, você comunica que desrespeito é aceitável. Quando está sempre disponível sem reciprocidade, você comunica que seu tempo não vale nada. Quando busca aprovação constantemente, você comunica dependência. Quando se desculpa excessivamente, você comunica que existir é inconveniente. Quando fala mal de si mesmo, você comunica inadequação. E todos esses sinais juntos criam mensagem clara e consistente. Eu não mereço respeito. E outros absorvem essa mensagem inconscientemente. E ajustam comportamento baseado nela. E você perde respeito gradualmente sem entender por quê. Porque você está ativamente comunicando que não deve ser respeitado através de padrões invisíveis. Lembra da sensação que você tinha no início? De sentir que algo mudou, mas não saber o quê? De perceber que pessoas te tratam diferente, mas não entender por quê? Agora você sabe. Você identificou os 8 sinais invisíveis. E identificação é primeiro passo para a correção. E correção não é sobre fingir confiança que não tem. É sobre eliminar padrões que comunicam falta de autorrespeito. E quando você elimina esses padrões, respeito retorna naturalmente. Porque você para de ensinar outros que desrespeito funciona. A verdade final sobre respeito. Aqui está a verdade fundamental profunda sobre respeito que a maioria nunca entende completamente. Respeito não é dado automaticamente por posição hierárquica, título impressionante ou poder formal. Respeito genuíno é resposta emocional e comportamental, a como você se apresenta através de milhares de microcomportamentos consistentes ao longo de tempo. E microcomportamentos podem ser identificados objetivamente, analisados conscientemente, mudados deliberadamente através de prática disciplinada. Os estoicos entendiam isso com clareza brutal há 2000 anos. Marco Aurélio era imperador com poder absoluto, mas escrevia obsessivamente sobre comportamento pessoal, porque sabia profundamente que respeito genuíno duradouro vinha de caráter demonstrado consistentemente, não de posição herdada ou poder temporário. Epicteto era escravo sem poder formal algum, mas era profundamente respeitado por filósofos e imperadores, porque se comportava com dignidade implacável, que circunstância miserável não podia tirar. E você tem controle total absoluto sobre esses 8 sinais que revelei. Você pode escolher conscientemente parar de explicar demais preventivamente. Pode escolher deliberadamente manter convicção genuína sob pressão. Pode escolher intencionalmente informar em vez de pedir permissão desnecessária. Pode escolher firmemente estabelecer limites claros quando cruzados. Pode escolher estrategicamente reciprocidade proporcional. Pode escolher confiantemente parar busca compulsiva de aprovação. Pode escolher dignamente eliminar desculpa desnecessária. Pode escolher respeitosamente parar autodepreciação destrutiva.
E quando você faz essas escolhas comportamentais consistentemente ao longo de semanas e meses, respeito perdido retorna inevitavelmente. Não imediatamente da noite para o dia magicamente. Pessoas precisam de tempo suficiente para recalibrar percepção que foi formada através de meses de sinais opostos. Mas inevitavelmente acontece. Porque você está comunicando através de comportamento consistente que merece respeito genuíno. E comunicação comportamental consistente é infinitamente mais poderosa que qualquer palavra falada ou promessa feita. O protocolo para recuperar respeito sistematicamente. Aqui está exatamente como começar recuperação real e mensurável, hoje mesmo sem adiar nem mais um dia. Não tente corrigir todos os 8 sinais simultaneamente de uma vez. Isso gera sobrecarga cognitiva massiva e desistência rápida inevitável por overwhelm. Escolha estrategicamente um sinal específico que você reconhece honestamente como mais forte e mais destrutivo em você. Apenas um sinal para focar intensamente. Talvez seja superexplicação compulsiva. Pratique ativamente comunicar cada decisão diretamente sem justificativa elaborada desnecessária. Talvez seja fragilidade de convicção sob pressão. Pratique deliberadamente manter posição firmemente quando confia genuinamente nela mesmo sob questionamento. Talvez seja disponibilidade assimétrica sem reciprocidade. Pratique conscientemente avaliar reciprocidade histórica antes de dizer sim automaticamente. Talvez seja desculpa excessiva desnecessária. Pratique intencionalmente comunicar diretamente sem autodiminuição preventiva constante. E foca exclusivamente nesse um sinal escolhido por semana inteira completa. Toda interação social profissional ou pessoal é oportunidade valiosa de praticar padrão novo conscientemente. E registra meticulosamente progresso diário. Fim do dia. Quantas vezes pratiquei padrão novo intencionalmente? Como me senti durante prática? Como outros reagiram observavelmente? Que desafios específicos surgiram? Que ajustes preciso fazer? E após dominar completamente primeiro sinal através de prática consistente e disciplinada, adiciona deliberadamente segundo sinal. E progressivamente elimina sistematicamente todos 8 ao longo de 8 semanas. E em apenas 2 meses de prática disciplinada você vai perceber mudança absolutamente clara e inegável em como pessoas te tratam visivelmente. Significativamente mais respeito demonstrado. Significativamente menos questionamento desnecessário. Significativamente mais consideração genuína das suas perspectivas. Porque você está comunicando behavioralmente de forma consistente, que merece respeito genuíno. E tem algo absolutamente crucial que não pode ser negligenciado. Celebra ativamente microvitórias diárias. Você comunicou decisão importante sem superexplicar compulsivamente. Vitória real que merece reconhecimento. Você manteve posição firmemente sob pressão social. Vitória importante que merece celebração. Você estabeleceu limite claramente quando foi desrespeitado. Vitória significativa que merece validação interna. E cada microvitória conscientemente reconhecida e celebrada reconstrói respeito perdido tijolo por tijolo, interação por interação, dia por dia através de meses de prática consistente. O que você acha desse aprendizado brutal e honesto? Comenta aqui embaixo. Qual dos 8 sinais você reconheceu mais fortemente em si mesmo? Agora você entende profunda e completamente que respeito não é mistério indefinível ou química intangível. É resposta comportamental específica e previsível a padrões de comportamento identificáveis e modificáveis. Que perda de respeito não acontece aleatoriamente ou injustamente. Acontece sistematicamente através de 8 sinais invisíveis, mas mensuráveis, que você transmite inconscientemente todos os dias, através de milhares de micro-interações. Que recuperar respeito perdido não requer transformação de personalidade mágica ou mudança de identidade radical. Requer identificação honesta e brutal de quais sinais específicos você está transmitindo, e eliminação consciente e disciplinada de cada sinal através de prática deliberada, consistente ao longo de semanas e meses, até novos padrões se tornarem automáticos. E tem algo libertador e empoderador nesse entendimento. Você não é vítima de percepção injusta de outros. Você é arquiteto ativo da forma como outros te percebem
e te tratam através de cada escolha comportamental que faz em cada interação. E se você é arquiteto, você pode redesenhar deliberadamente. Pode reconstruir conscientemente respeito que foi corroído inconscientemente. A pergunta fundamental e definitiva agora é: você vai apenas concordar intelectualmente com esses insights e esquecer amanhã? Ou vai escolher especificamente um sinal dos 8 e começar a corrigir hoje mesmo através de ação concreta? Porque reconhecer padrão destrutivo sem mudar comportamento é apenas entretenimento mental passageiro e inútil. Mudar padrão comportamental consistentemente através de meses é transformação real permanente que reconstrói respeito completamente e irreversivelmente. Deixa nos comentários qual dos 8 sinais invisíveis você mais reconheceu honestamente em si mesmo e está comprometido a corrigir. Compartilhe este vídeo com alguém que você percebe estar perdendo respeito gradualmente, sem perceber conscientemente. Porque essa sabedoria específica e aplicável pode reverter processo destrutivo antes que dano seja permanente e irreversível. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso para não perder conteúdo transformador futuro. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo complementar, transformador na tela. Ele é o próximo passo lógico e necessário da sua jornada de recuperação de respeito. Não o ignore por preguiça ou distração. E tem algo final extremamente importante que precisa ser dito claramente. Você não precisa esperar sentir-se respeitável internamente para começar a agir de forma que gera respeito externamente. Você age com comportamentos que comunicam respeito próprio, e sentimento interno de ser respeitável emerge naturalmente como consequência de ação repetida ao longo de tempo. Sentimento não é pré-requisito para a ação correta. Sentimento é resultado de ação correta consistente. Então comece a agir hoje mesmo. E sentimento vai seguir inevitavelmente semanas depois quando você perceber que pessoas estão te tratando com respeito genuíno que não existia antes. E lembre-se sempre: cada interação é oportunidade de praticar. Cada conversa é chance de demonstrar novo padrão. Cada decisão comunicada é momento de escolher confiança em vez de insegurança. E através de milhares dessas micro-escolhas conscientes ao longo de meses, você reconstrói completamente reputação de ser pessoa que merece e comanda respeito genuíno. E essa reputação, uma vez reconstruída através de comportamento consistente, se torna a fundação sólida sobre qual você pode construir relacionamentos, carreira e vida, que reflete valor genuíno que você sempre teve, mas não estava comunicando adequadamente até agora.